CBN Campinas. Dez horas 13 minutos, a gente vem falando sobre as mudanças no clima, também sobre as queimadas, a fumaça que invade toda a região. As ondas de calor são temas que são debatidos também pela academia, por pesquisadores na Unicamp. A Unicamp recebe nos próximos dias um importante seminário internacional para discutir questões climáticas e a pauta da COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, marcada para 2025. O evento reúne especialistas e acadêmicos para debater os impactos das mudanças climáticas, abordando questões globais, nacionais e locais. Entre os temas discutidos destacam-se os efeitos ambientais sentidos ao redor do mundo e especialmente no Brasil. A professora Sônia Regina, coordenadora da Comissão Assessora de Mudança Ecológica e Justiça Ambiental da Unicamp, é uma das organizadoras do seminário e enfatizou a relevância do evento. Em entrevista, ela mencionou episódios climáticos recentes que evidenciam a urgência das discussões, como as enchentes devastadoras do Rio Grande do Sul, os recordes de altas temperaturas registrados em 2023 e as queimadas que atingiram severamente o interior de São Paulo. Nós estamos no início de setembro e nós temos toda a primavera, que ainda é mais seca do que nos anos anteriores. Nós vamos ter ainda os meses, até chegar no verão, nós vamos ter situações, preocupação em relação a essas mudanças todas que já estão acontecendo. Então é uma coisa assim, o futuro já chegou e é isso que infelizmente a gente tem reforçado com os nossos alunos. A professora também falou sobre a instabilidade do clima durante as estações do ano. Frio e inverno não, nós tivemos esse ano até que nós tivemos um friozinho um pouco mais benéfico do que o do ano passado. O ano passado o nosso inverno foi muito quente e tivemos algumas ondas de frio agora, né? Tem previsões de outras frentes. Mas assim, não dá mais para a gente observar que as situações climáticas não têm mais nenhuma estabilidade. O seminário acontece de forma presencial e também é transmitido ao vivo pelo YouTube. O evento prossegue até o dia 6 de setembro no auditório Raízes, vinculado à diretoria executiva dos direitos humanos da Unicamp. De Campinas, Lucas Neri. Em Piracicaba, 13 incêndios ontem chamaram a atenção. A polícia investiga se eles foram criminosos. Edjan Del Santo conta os detalhes pra gente. Bom dia, Edjan. Muito bom dia, amigos que acompanham a CBN Campinas. Aqui na região de Piracicaba, ontem, no final do dia, foram 3 incêndios lá na região dos bairros Santana e Santa Olímpia, que são bairros tradicionais, bairros da comunidade tirolesa, que recebem aí muitos turistas por conta das festas do vinho, festa da polenta. Uma região bastante movimentada, bastante visitada aqui em Piracicaba. Eu estive ontem à tarde lá e vários focos, 3 focos de incêndios em regiões diferentes do bairro. Deu bastante trabalho para os bombeiros, para a Defesa Civil e também para caminhões de usinas da região que acabaram enviando reforços. O fogo chegou bem próximo das casas, ali não chegou a atingir nenhuma residência, mas preocupou bastante os moradores. Pelo menos 7 bombeiros divididos em 3 equipes, estavam fazendo o combate junto aí com voluntários e também com o pessoal de usinas. A situação foi controlada por volta das 6h30 da tarde. Felizmente ninguém ficou ferido, mas chamas bem altas naquela região, muita fumaça, difícil de respirar, muito difícil para os moradores que estão ali naquela região. E a situação foi controlada. Teve um outro incêndio também aqui na região de Piracicaba, bem próximo onde aconteceu aquele incêndio na semana passada, lá na região de Bicatu, bem ali ao lado da rodovia Samuel de Castro Neves. Lá, muita fumaça, chamas bem altas, atingiu uma vegetação numa área bem extensa. E uma área também de difícil acesso lá na montanha, nos morros que tem naquela região, né? Uma situação bem complicada. As chamas começaram por volta da 1 da tarde e foram se estendendo ali ao longo das horas, né? Situação bem difícil naquela região também. Por enquanto são essas as informações que eu tenho. Edjan Del Santo, de Piracicaba, para a CBN Campinas. Obrigado, viu, Edjan?
E uma rede de atendimento e reabilitação foi estruturada pelo Departamento de Fauna Silvestre do Estado para receber animais vítimas dos incêndios florestais que estão ocorrendo principalmente aqui no interior. Já são 26 unidades integradas em alerta para atender animais resgatados das queimadas e outros que, ao tentar também fugir do fogo, acabam muitas vezes sendo atropelados nas rodovias. O município de Santa Bárbara do Oeste ingressou nessa cadeia de salvamento, se juntando também à rede que existe em Araras e Jundiaí, isso aqui na nossa região, são essas três. E a gente convidou a Cristina Ramuri, veterinária e coordenadora de fauna da Fundação Mata Ciliar, para explicar um pouquinho desse trabalho para a gente. Cristina, bom dia, seja bem-vinda aqui à CBN. Bom dia, muito obrigada pelo convite, obrigada por poder falar a respeito disso, porque precisamos fazer um alerta, inclusive, pelos animais que estão sofrendo demais. Cristina, ontem, né, na nossa conversa prévia, eu tinha pedido para você falar um pouco do cenário para mim, e você falou que muda a todo instante. Então, eu repito essa pergunta para você. Qual é o cenário hoje em relação a isso? Então, o que a gente tem percebido é que nessa época de queimada, aumenta sempre o número de incidentes, como, por exemplo, atropelamentos ou animais encontrados perdidos nas cidades, não é? E nós sempre atrelamos isso com as queimadas. Por quê? Porque alguns animais acabam fugindo das queimadas, e aí eles se perdem ou são atropelados. E nessa fuga é muito estranho, porque os animais de hábitos noturnos acabam sendo atropelados de dia. Então é muito provável que esses animais estejam realmente fugindo dos seus locais, dos seus territórios. Um deles, por exemplo, é o gambá. Só que o gambá, que sempre é muito confundido, já sofre demais por ser confundido com os ratos, porque eles têm aquele rabo pelado, eles também acabam sofrendo com as queimadas. Mas não somente o indivíduo que é atropelado, mas muitos filhotes que eles levam na bolsa. Isso significa o quê? Não é um animal que é atropelado, mas sim 15, 20, porque são vários filhotes que se encontram no marsúpio. Ontem mesmo, eu estava conversando com você, Sandra, e foi uma loucura, porque ao mesmo tempo que eu conversava com você, e você também estava aflito em relação à questão dos dados, não é? Como é que é a rotina? Foi isso que você perguntou para a gente. E aí a gente já estava no carro resgatando um filhote de veado catingueiro para trazer aqui para a gente. E aí, hoje, sim. Eu só vou completar isso. E hoje eu já estou na terceira idade, estou sofrendo também com as queimadas, porque tive que passar na estrada, tive que inalar aquela fumaça, eu tenho problema de bronquite asmática, e hoje é claro que eu já amanheci um pouco pior, um pouco mais ofegante, e peço desculpas por isso, se eu estou falando de uma forma mais pausada. Imagina. E a gente entende perfeitamente. E você compartilhou também as imagens com a gente, né? Desses animais resgatados, a condição desses animais, que são imagens que chocam, né? E a gente traz isso até mesmo de alguma forma para sensibilizar quem está nos acompanhando pelo YouTube da CBN, para de alguma forma, né, talvez visualmente trazer essa realidade. Você citou aí algum desses animais, né? Quando eles chegam, tem um tratamento, né, muito delicado, dedicado a esses animais. Como é que é esse processo também, né, desse acolhimento e das possibilidades de salvamento? Olha, é uma loucura,
o número de animais que nós recebemos aqui em Jundiaí é mais do que 20 animais por dia. Por dia. Nós somos em 10, 12 veterinários e nós temos que atender dia e noite. Nós temos um turno, são 24 horas. Então, é muito cansativo, com certeza. O que a gente tem que entender é que, além do atendimento, o número que nós salvamos dos 20 que chegam é de 30%. É muito pouco, de 20%, 30%. E aqueles que chegam queimados, a gente praticamente perde todos. Então, você falou do sofrimento, das fotos que eu pude te enviar, mas haviam outras fotos que eu me recusei a enviar, porque é muito chocante. Um animal todo carbonizado chega para a gente, através da Guarda Municipal, bombeiros e até moradores que se preocupam com isso, completamente carbonizados e ainda vivos para a gente. Não tem o que fazer, não tem. A gente vê no Pantanal, Amazonas, mas está acontecendo aqui, do nosso lado. Então, é muito triste, porque nesses 30 anos aí, 28 anos de existência do Centro de Reabilitação, nós recebemos perto de 60 mil animais, pouco mais, pouco menos, no total. Nós conseguimos reabilitar uns 30%, que é significativo, claro, porque, afinal de contas, esse pouco continua, pelo menos, a cumprir a sua função biológica, que é tão importante para o ser humano. No entanto, o sofrimento ele está cada vez mais acentuado para eles. A gente não está conseguindo. Então, como é que você vai reabilitar um animal se não existe mais área, se tudo está queimado, se você não tem muito mais esperanças de soltar um animal? E isso tem desanimado muito a nossa equipe. E aí que a coisa pega mesmo, porque além de todo o sacrifício, tempo que se gasta com cada indivíduo que chega, nós acabamos ficando, se você acaba com aquilo que a gente tem de mais íntimo, né? De ideal e de força, de onde a gente tira energia, e as coisas acabam começando a degringolar, não é? Uhum. Então, O esses cenário é pior em fatos. relação a outros períodos, Cristina? Outros períodos, nós recebemos, sim. Agora, por exemplo, a setembro, período de além das queimadas, os animais estariam nidificando, nascendo. E para que, um pouco mais adiante, eles pudessem ter alimentação, e o número de filhotes é muito grande. Então, assim, aumenta muito. Maritacas chegando, os gambás, o filhote de veado e outros mais. E como é a Com isso, estrutura também, Cristina, né, diante até desse posicionamento do Estado, né, de fortalecer essa rede de apoio, como é que é a assistência também para que vocês tenham o aparato, a equipe para esse acolhimento? nós temos que ter uma recepção, onde todos os animais que chegam param na recepção e ali eles são recebidos em primeiro momento. Da recepção é feita uma quarentena, e tem um veterinário que fica lá direto, tratador que fica direto. Eles são cuidados, alimentados, mas não podem sair daí, porque a gente tem doenças infecciosas também, que nós precisamos tomar cuidado. Da recepção, eles vão para um local só de mamíferos, só de aves, só de répteis, e esse local ele precisa ser um hospital, por exemplo, porque eles precisam de cirurgia, cuidados, até receberem alta médica. E o pior de tudo é que nesse manejo todo, animais que viviam livres, eles se estressam pela presença do ser humano. Então, nós precisamos de estratégias para diminuir a sua
o seu estresse. E a gente faz de tudo para isso. Infelizmente, o veterinário, de repente, que está ali cuidando desses animais, tem que apagar fogo, literalmente, porque aqui na nossa área, plantamos mais de 30, 40 mil árvores, existe também a possibilidade do fogo. Conseguimos, o ano passado, sanar tudo, a gente não teve fogo nessa área, tivemos muita educação ambiental com a vizinhança, tem o pessoal que trabalha só nisso, na conscientização, mas depois de tudo isso, você não consegue, com a alta médica, soltar o animal imediatamente. Então, nós precisamos de duas coisas importantes. A área, com certeza, e também a área de soltura e fazer uma reabilitação, que significa uma fisioterapia, recintos grandes, onde você possa mostrar para o animal que como ele deve fisicamente continuar pegando a sua comida e mostrar que o homem é um bicho perigoso, é um animal perigoso. Então, tudo isso é muito tempo, muita dedicação, muita gente e muito caro para nós. Cristina, agradeço de alguma forma a gente poder conversar sobre isso aqui com os ouvintes da CBN para aquilo que a gente iniciou a conversa, né? Trazer consciência, porque muito disso é responsabilidade, sim, nossa, né? Desse olhar da consciência ambiental, de tentar também motivar a fiscalização para que isso não aconteça e prevenir, né? Talvez por esse caminho amenizar esse dano que todos nós estamos enfrentando. E agradeço pela participação mais uma vez aqui. Obrigada, eu agradeço a oportunidade, Sandra e Felipe, muito obrigada. Obrigado. Cristina Ramuri, veterinária, coordenadora da fauna da Fundação Mata Ciliar de Jundiaí. 10h29. CBN Campinas. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis, Superflex Pneus,